Deixa eu explicar para a igreja. Nós não temos salinha de crianças. Nós temos culto de crianças, amém? Então ali nós temos, você não conhece, eu convido você a depois de terminar o culto, passar aqui no corredor. São 3 salas divididas por idade, plano de aula específico para cada idade. Então nós temos a salinha de 3 a 5 anos, com as professoras e auxiliares, a salinha de 6 a 8 anos e de 9 a 11. Estamos orando ao Senhor, procurando algo para poder colocar para os nossos adolescentes também. Mas depois dos 12, já pode ficar aqui dentro, amém? E ouvir a palavra do Senhor, porque precisa aprender a cultuar, amém? Então, se você trouxe o seu filho, a sua filha, leve até aqui a sala do culto Kids. Em breve, quando tivermos nosso espaço, nossa igreja, nós teremos também uma igreja Kids. Concordam comigo? Então, enquanto estivermos cultuando no prédio principal, nós teremos um prédio anexo para fazer um culto específico, como é o culto de adultos, viu? Então, nossa oração é para que o Senhor nos abençoe com um espaço, para que a gente possa construir uma igreja também de crianças. Amém? Amém? Amados, domingo passado, o missionário estava ministrando e ele falou uma palavra e o Senhor ministrou aquilo ao meu coração de uma maneira muito poderosa. E ele falou que no encontro com Jesus, a pessoa ela é transformada, ela é mudada. E eu comecei a meditar sobre isso, o que acontece num encontro com Jesus. Eu não estou falando do encontro com o amor de Deus. Falando nisso, quem já foi no encontro com o amor de Deus aí? O encontro Eu não estou falando desse encontro. Apesar dele ser muito bom e poderoso, final de semana que vem nós teremos o nosso encontro. Mas eu estou falando de um encontro pessoal. Eu estou falando de um encontro entre você e Cristo, entre Cristo e você. Aquele momento em que é só o seu Senhor e você. O que acontece nesse momento? Nosso tempo é um tempo em que tem desconstruído muitos conceitos importantes. Por exemplo, antigamente, e não muito antigamente, mas quando uma moça e um rapaz começavam a se enamorar, olha que palavra bonita, quando começavam, a gostar um do outro, eles marcavam um encontro, não era assim? Saía para comer uma pizza, para tomar um sorvete, para se conhecerem melhor. Isso antes da internet. Então, era marcado o encontro. O meu encontro mesmo com o pastor foi maravilhoso. Eu comi 5 pizzas pequenas e ele quase desiste do relacionamento. Mas é porque no encontro você revela quem você é. Sim ou não? Então, nesse tempo de internet, foi se perdendo alguns conceitos importantes. Tem se perdido alguns conceitos importantes. Então, o encontro, ele é fundamental para que as pessoas se conheçam. Para que haja um olho no olho. Para que haja uma atenção diferente. Pelas redes sociais, a gente é o que quiser. Você mostra o que você quiser. Sim ou não? Então, nas redes sociais, tudo é muito bonito e mentiroso. Então, quando a gente está falando de um encontro com Cristo, a gente está falando de se desnudar diante dele. A gente está falando de um momento em que você não tem como esconder quem você é, principalmente diante daquele que te fez, que te criou e sabe exatamente quem é você. Os encontros pessoais com Cristo, eles têm um poder como de uma bomba atômica. A bomba atômica, ela destruiu lugares. E é assim que acontece no encontro com Jesus. Ele destrói coisas em nossa vida, mas ele destrói para construir outras que estão dentro do seu plano. Você pode dizer amém? Todo encontro com Jesus, ele é confrontador. Quando você sai para um encontro, seja com amigos, com amigas, com parentes, com um namorado, namorada, muitas vezes esse encontro ele não envolve nenhum desconforto,
É um encontro onde saem para se divertir, para sorrir. Mas no encontro com Jesus, ele sempre será confrontador. Porque onde o Senhor chega, ele precisa mudar alguma coisa. Todo encontro com Jesus, ele é conflituoso. Todo encontro com Jesus, ele gera conflitos dentro daquele que se propôs a encontrar-se com ele, a estar em um lugar específico com ele. E esse encontro com Jesus, ele não está relacionado unicamente a uma mudança de crença. Ah, pastor, eu me encontrei com Jesus, eu era de tal religião, agora eu sou de outra religião. O encontro com Jesus não é baseado em mudança de crença. O encontro com Jesus também não é baseado apenas em mudança de hábitos de vida. Apesar que a Bíblia diz que quando você encontra o Senhor, e há uma orientação, e o Senhor diz assim: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, quando você tem um encontro com Jesus, naturalmente vai haver uma mudança nos seus hábitos de vida, sim ou não? Mas isso é algo que vai acontecer com o tempo. Mas no momento do encontro com Jesus, nós não estamos falando de uma mudança de hábitos de vida. Também não estou falando de uma mudança de consciência moral. Eu tive um encontro pessoal com Jesus e agora meu critério de moralidade foi mudado. Isso é uma progressão, é um processo. Eu estou falando de um momento de encontro em que coisas acontecem ou começam a acontecer na sua vida. E que é necessário que todo homem, que toda mulher passe por ele. Diga assim comigo: o encontro com Jesus não é algo simples. Diga, ele tem o efeito de uma bomba atômica. Irmãos, o encontro com Jesus não é algo que traz simplesmente a paz para um coração que agora se sente aceito. Não é só a paz de um coração que se sente perdoado. O encontro com Jesus não é simplesmente a certeza de que agora eu tenho um lugar garantido no céu. O encontro com Jesus é algo muito mais profundo, é algo muito mais complexo. O encontro com Jesus envolve um conflito de vontades e de desejos no coração do homem. Porque há muitos que são salvos porque creem que Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus e ainda está preparando um lugar para nós. Quem crê assim? Muitos estão salvos, creem dessa maneira, mas ainda não passaram por um conflito interno em relação às suas vontades, em relação aos seus desejos. No encontro com Jesus, nós vamos passar por confrontos, nós vamos passar por momentos, por situações onde nossos desejos e vontades serão colocados em jogo diante do Senhor e diante de nós. Quando nós estamos falando de encontro, estamos falando de ter nossas vontades, de ter nossos desejos, de ter nossas concepções de vida colocadas diante da vontade do Senhor para nós. Você se encontra com Cristo, e aí nós vamos falar sobre alguns encontros que a Bíblia trata, e você vê a sua vontade sendo colocada de lado para que prevaleça a vontade do Senhor. E é justamente nesse lugar onde muitos não conseguem avançar na sua vida. Nesse tempo onde a felicidade humana ela tem sido colocada acima de qualquer coisa. Onde a felicidade e a realização humana ela tem sido colocada acima do próprio Deus. É o hedonismo, a ideologia do Éden. Eu preciso ser feliz independente de qualquer coisa. Isso é uma mentira do diabo. Você pode dizer amém? Você olha para a palavra de Deus, principalmente para os evangelhos, e falávamos isso hoje aqui na escola bíblica dominical. Quando o Senhor chama Paulo, ele diz assim, é necessário, ele manda Ananias e orar para Paulo, diz assim, fala para ele que é necessário que ele sofra por causa do meu nome. Então, o conflito maior que o cristão entra é que uma vez que ele entregou sua vida a Jesus, ele acha que não vai mais passar por nenhum tipo de sofrimento. Ele acha que não vai passar por mais nenhum tipo de dor.
Ele acha que suas vontades e desejos serão todos atendidos porque Deus é bom. Deus é bom. E é justamente porque Ele é bom que Ele não vai deixar que todos os nossos desejos e vontades se realizem. Você pode dizer amém? Livro de Provérbios diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E por que isso é importante? Porque nem sempre nós escolheremos o que é bom para nós, apesar de nós acharmos que estamos escolhendo a melhor coisa. Mas quem sabe o que é bom para você e para mim é aquele que nos criou. Você pode dizer amém? Assim como um pai olha para o seu filho pequeno, e mesmo o seu filho desejando certas coisas, o pai e a mãe olham e dizem: não, eu não vou te dar o que você quer, porque isso não é bom para você. Por exemplo, você que tem uma criança pequena, daria para ela 2 anos de idade, se você já fez, em nome de Jesus, seja perdoado. Você daria um copo de café para o seu filho com 2 anos de idade, sim ou não? Pastor, eu já dei. É doido, é? Cafeína na corrente sanguínea desse menino enlouquece metade do mundo. São coisas que a gente diz assim, mas qual é o problema dar café para a criança? Isso vai atrapalhar o desenvolvimento do sistema nervoso do seu filho. Então, se você tiver consciência, você não vai dar café para o seu filho. Amém? Vai dar Coca-Cola. Pastora, Coca-Cola é bom, Coca-Cola é ruim. É bom, mas é ruim. E se você quer o bem para o seu filho, você vai evitar que ele tome isso o máximo que você puder. Sim ou não? Vai chegar a hora que você não vai mais conseguir. Mas enquanto você puder, você vai procurar dar sempre o melhor para ele, mesmo que ele não saiba que é o melhor. É assim que Deus faz com a gente. Ele sempre vai nos dar o melhor, mesmo que a gente não entenda que aquilo é o melhor para nós. Vocês estão entendendo isso, irmãos? No encontro com o Senhor, nós declaramos que deixamos de ser senhores da nossa vida e declaramos que agora Ele é o Senhor sobre nós. E se Ele é o Senhor, é Ele quem manda, é Ele quem determina. E a vontade que tem que prevalecer é a dele. No encontro com Cristo, eu preciso abrir mão, eu tenho que estar disposto a abandonar a minha própria vontade. É por isso que o Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar suas vontades, é negar o seu querer, é negar os seus senhores, aquilo que te domina. E deixar que o Senhor seja realmente o Senhor sobre a sua vida. Irmãos, o que impede as pessoas de entregarem a sua vida a Cristo e ter um encontro com Ele, nem sempre é a falta de fé, nem sempre é a incredulidade. O que realmente acaba afastando as pessoas desse encontro é a obstinação da pessoa. É porque a maioria de nós se recusa a viver debaixo do senhorio de Cristo. A grande maioria da humanidade crê que Deus é Deus e Ele existe e Ele é criador dos céus e da terra, sim ou não? A maioria dos homens e mulheres, cientistas renomados, creem nisso. O grande problema não está em crer, está em aceitar que uma vez que eu tive um encontro com Ele, eu abri mão do meu senhorio, do senhorio sobre a minha vida e entreguei o senhorio da minha vida nas mãos dEle. E uma vez que Ele é Senhor, Ele tem liberdade de fazer na minha vida como Ele quiser. Pastora, essa é uma palavra muito difícil. Essa é uma palavra muito dura. Eu sei disso. Mas é uma palavra que traz vida para nós. É uma palavra que traz salvação para nós. É uma palavra que traz alegria, porque o Senhor diz que a alegria dele é a nossa força. Quando eu digo: Jesus, Tu és Senhor sobre a minha vida, e eu estou disposta a deixar o Senhor governar a minha vida, eu estou alegrando o coração de Deus, e alegrando o coração de Deus eu sou fortalecido. Você pode dizer amém? Quando você alegra o coração de Deus na obediência à vontade dEle, você é fortalecido, porque a alegria do Senhor é a tua força. Você recebe essa palavra?
dentro de nós existe uma sensação muito boa, um prazer muito grande em dizer: eu estou no controle da minha vida. Algumas pessoas têm isso mais do que outras. E olhe para mim, quem está falando para você é alguém que durante muitos anos teve que lutar contra o controle. Eu era uma pessoa muito controladora, sendo cristã, sendo pastora. Até que o Senhor um dia me confrontou e eu entendi que eu tinha que abrir mão desse controle, desse autocontrole, para viver o que o Senhor já tinha planejado para mim. Há uma sensação, uma satisfação muito grande em dizer: eu sou o dono da minha vida. Eu sou o dono do meu nariz e eu não tenho que prestar contas a ninguém, muito menos a um Deus invisível. Eu não vejo Deus. Para que eu vou prestar contas para um Deus que eu não vejo? Mas deixa eu te falar uma coisa, essa satisfação, esse prazer, ele é muito frágil, é um prazer passageiro, é um prazer insustentável, porque vai chegar uma hora na sua vida, depois de ter tido um encontro com Jesus, que tudo que você vai querer é ouvir a voz dele te dizendo: filho, vá por aqui, filho, vá por ali, e você não vai conseguir ouvir, porque você não entregou o controle da sua vida nas mãos do seu Senhor. Você pode dizer misericórdia? É um prazer que nos engana. Irmãos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para os Evangelhos especificamente, nós encontramos pessoas como essas que eu acabei de falar, que se encaixam dentro desses perfis, de pessoas que tiveram encontro com o Senhor e continuaram tendo o controle de suas vidas. Outras que tiveram encontro com o Senhor e entregaram o controle de suas vidas ao Mestre. Pessoas que tiveram um encontro, e pessoas das mais diferentes categorias, dos mais diferentes grupos sociais. Se você já leu o Evangelho pelo menos uma vez, você com certeza se deparou com todo tipo de gente ali descrito. Sim ou não? Você encontra o Senhor lidando com pessoas das mais diferentes nuances, pessoas com os credos mais diferentes, com a fé mais diferente. Você encontra nos Evangelhos muitas pessoas que tiveram a oportunidade de mudar de vida no encontro com o Senhor e não mudaram. Pessoas que viveram com Jesus durante o seu ministério terreno e não tiveram uma mudança de vida. É por isso que às vezes a gente diz: ah, Senhor, se eu tivesse vivido na época em que o Senhor estava no seu ministério terreno, ai, como teria sido bom. Não, irmãos, para aquele que crê, independente se foi no tempo de Jesus ou 2000 anos depois, o Senhor diz: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Somos mais do que felizes, porque há muitos que precisam ver para crer, e nós cremos mesmo sem tê-lo visto. Você pode dizer glória a Deus? Somos mais do que felizes, bem-aventurado é mais do que feliz. Mas nós também encontramos nos Evangelhos dezenas de pessoas que aproveitaram a oportunidade e que no encontro com Jesus, eles realmente mudaram de vida. E o mais ainda, levaram outros à mudança também. Você pode dizer amém? Não apenas ele experimentou essa mudança, mas ele também levou outros a experimentar dessa mesma alegria. E dito isso, eu quero ler com você alguns trechos no Evangelho de João. Nós vamos nos ater somente ao Evangelho de João. João, ele apresenta para nós algumas histórias muito singulares. E essas histórias, elas nos apresentam pessoas muito diferentes entre si e que nós encontramos nos nossos dias de uma maneira muito perceptível. Jesus teve encontro com muitas pessoas, mas precisaríamos de pelo menos uns 6 ou 7 domingos para falar, mas eu vou falar tudo só hoje. Amém? Vou nada, não dou conta não. Nós vamos falar sobre 5 pessoas que tiveram um encontro com Jesus e que algo na sua vida mudou. Mas o que eu quero apresentar para você é como eram essas pessoas até o momento em que elas se encontraram com Jesus. Talvez você se encaixe em algum desses grupos. Você olha e diz assim: nossa, eu realmente era assim.
João, ele apresenta o Evangelho e ele diz: eu quero que essas palavras revelem para quem lê que Jesus é o Filho de Deus e que somente nele nós temos vida. O objetivo do Evangelho de João é esse. É chamado de Evangelho dos sinais, porque pelos sinais nós conhecemos a Cristo. Nós olhamos para Cristo, para o Evangelho e declaramos: Jesus é o Filho de Deus e somente nele nós podemos ter vida. Você recebe isso? João, ele vai nos apresentar Jesus. E quando nós lemos no Evangelho, ele mostra para nós um Cristo que conhece tudo e conhece todos. João deixa claro que não há nada que Cristo não saiba. Quando ele se encontra com as pessoas, ele revela esse conhecimento, essa onisciência. Apesar dele então estar no seu ministério terreno, ser 100% homem, 100% Deus, mas João apresenta para nós esse Cristo que conhece tudo e conhece todos. E se ele conhece todos, ele conhece você e a mim. Pastor, às vezes parece que eu estou andando sozinho, parece que eu estou andando sozinha, parece que eu falo e as pessoas não me compreendem, parece que eu falo e ninguém me entende. Muitas vezes eu tenho dificuldade de falar com as pessoas porque eu estou falando e parece que eu estou falando mandarim, não é nem grego, é mandarim, ninguém me entende. Eu tenho uma notícia para você: Jesus, ele te conhece, ele entende o que você está passando, ele entende o que você está vivendo e ele tem planos para mudar a sua história. E talvez hoje seja o dia do seu encontro pessoal com Ele. Mesmo você já tendo aceitado Jesus, mesmo você já tendo passado pelas águas do batismo, mas talvez hoje seja a noite que você vai se permitir ser visto pelo Senhor como Ele quer que você se mostre. Irmão, se desnudar, se despir, é você se desarmar totalmente diante do Senhor. E eu quero te apresentar hoje 5 pessoas. Amém? Amém? E eu quero apresentar a primeira pessoa para você nessa noite. Está no Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 35. E é a primeira pessoa que nós veremos no encontro com Jesus. E diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo João dizer isso, abandonaram João e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, diga voltando-se. Fala para o seu irmão: Jesus se voltou para eles. Diga para o outro: Jesus deu atenção a eles. Agora você vai falar só para você. Fala o seu nome, diga: fulano, Jesus se importa. Tipo assim: Meire, Jesus se importa. Fala o seu nome, fala: Jesus se importa. Ele voltou-se para esses 2 discípulos que ainda não eram seus discípulos. Voltou-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês procuram? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Onde assistes? Onde moras? Respondeu-lhes. Jesus não disse onde morava. Jesus não disse: eu moro lá na folha 31, tal lugar assim. Jesus não disse aonde morava. Ele olhou para aqueles 2 discípulos e disse o quê? Ele disse o quê? É tipo assim: você quer saber alguma coisa a meu respeito? Não fique olhando de longe, venha e veja. Irmão, é um convite lindo demais. O Senhor diz: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Lê esse finalzinho de versículo bem alto, por favor. 1, 2, 3. E ficaram... Vamos ler de novo só o finalzinho do versículo. 1, 2, 3. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10.
Primeira pessoa a ter um encontro com Jesus no Evangelho de João é André. André, ele é um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. André já era um crente no Senhor. André era alguém que já tinha ouvido falar de Jesus. André era alguém que já tinha ouvido falar do Mestre. Mas André, ele ainda estava buscando um verdadeiro encontro com Jesus. Ele era discípulo de João, mas ele queria mais do Senhor. Ele caminhava com João, ouvindo as boas novas. João dizendo: olha, em breve virá um do qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E André estava ali do lado, junto com mais outros discípulos, esperando o momento em que esse mestre ia se manifestar. E andando com João, em determinado momento, quando João vê Jesus passar, João diz: ahá! Ali está ele, aquele que eu estava falando para vocês. Eis aí o Cordeiro de Deus. Irmão, a gente aprende tanta coisa nesse momento com André. Primeiro, André não está preso a pessoas. André está preso ao Senhor Jesus. Você pode dizer um amém mais forte? Você pode amar e deve amar sua liderança. Porém, maior que sua liderança é Cristo. Você não entendeu. Você não é escravo de liderança. Você não é servo de liderança. É claro que para servir a Deus a gente serve as pessoas. Mas nós estamos aqui não por causa de homens. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. Tanto eu quanto você. André estava ali andando com João, aprendendo de João, aos pés de João, mas esperando a manifestação do Filho de Deus. André era alguém que cria já no Filho de Deus antes que ele se manifestasse. E o próprio João, ele demonstra um coração curado muito grande. Que quando João diz: olha, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Filho de Deus, esse é aquele do qual eu tenho falado para vocês. E os seus discípulos viram as costas para João e vão atrás de Jesus. João não fica ferido. João não fica magoado. João diz: é isso, vocês aprenderam. Pode dizer amém, irmão? Porque um líder de excelência, ele ensina os outros a olhar para Cristo acima de qualquer coisa. Sabe, aquele que está olhando para Cristo, ele não cai quando o outro dá uma balançada. Aquele que está olhando para o alto, sua fé não fica desestabilizada quando alguém faz alguma coisa que ele diz: epa, peraí, isso não está na Bíblia. Porque ele entende que é homem, mas ele não serve a homens, ele serve a Deus. Você pode dizer amém? Ele está olhando para o alto. Irmãos, olhem para mim, pelo amor de Deus. A palavra do Senhor diz: olhem para o alto, porque é de lá que vem a sua salvação. Caminhe com homens. É necessário caminhar com liderança, é necessário aprender uns dos outros. Mas mais importante que isso é olhar para o autor e consumador da nossa fé e não tirar dele os nossos olhos. Amém? Alguém aqui concorda? João apresenta Jesus como o Messias. E quando João apresenta para André e outro discípulo diz: esse aí é o Messias, André tem um insight. E ele fala: agora eu já sei o que eu devo fazer. Mas antes da gente seguir isso, irmão, a gente vai observar no decorrer do capítulo 1 e nos outros subsequentes, que toda vez que alguém se encontra com Jesus, ele sai imediatamente para ir apresentar Jesus a outros. Porque todo aquele que conhece a Cristo, que tem um encontro com Ele, cresce nele um desejo que outros recebam daquilo que ele tem recebido. É tão bom que você não consegue se conter. Então, se você já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, dentro de você tem que borbulhar um desejo que outros experimentem disso também. Amém? De graça recebei, de graça recebei, de graça dai. Só que tem uma coisa muito interessante, porque quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, André e o outro discípulo vão atrás de Jesus. Você percebe que apesar deles irem atrás de Jesus, a iniciativa do encontro não é de André. Porque no versículo que nós lemos, no versículo de número 38,
A Bíblia diz que Jesus volta-se para eles. Deixa eu te falar uma coisa. Desde o dia em que você pensou em ter um encontro com o Senhor, isso não nasceu em você por sua conta. Isso nasceu em você por causa do Senhor Jesus. Esse desejo pelo Senhor não nasce em nós, nasce no céu. Esse desejo de mudança de vida não é algo nosso, é algo do Senhor. Em João capítulo de número 15, verso 16, o Senhor diz assim: não foram vocês que me escolheram. Isso não partiu de vocês. Fui eu quem escolhi vocês. Fui eu quem chamei vocês. Eu separei vocês e fiz o que mais? Eu chamei e eu os capacitei para que vocês vão e deem fruto, e frutos que permaneçam. Irmão, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Você pode dizer amém? E Ele poderia ter chamado gente muito melhor. Ah, pastora, melhor do que eu, impossível. Cuidado. Cuidado que o Pai te pega. Sabe qual é a coisa mais linda do Evangelho, irmãos? É que sempre o Senhor está mostrando para nós que existem pessoas melhores do que nós. Você pode dizer amém? Você pode ser bom o quanto for. É só você abrir o olho um pouquinho que você vai ver que tem gente melhor. Aí você volta para o seu lugar de servo e diz: Senhor, obrigado, porque mesmo eu sendo desse jeito, tão errado, tão falho, tão quebrado, ainda assim o Senhor viu alguma coisa, e o Senhor me amou primeiro, o Senhor me chamou, não sei porquê, mas o Senhor me escolheu, e a única coisa que eu posso fazer é dizer: obrigado, Jesus, eu sou grato porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me escolheu. Não é porque somos bons, irmãos, porque não há bom nenhum sobre a terra. Não escapa um. Você pode dizer amém? O coração do homem é mau por natureza, e quem diz isso não é a pastora Meire, é a Bíblia Sagrada. O coração do homem é mau por natureza, e é contra esse mal que nós lutamos dioturnamente. Lutamos contra esse mal que está aqui dentro. Você pode dizer amém? Porque o pecado habita no coração do homem. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo, esse mal, esse pecado, ele vai sendo deixado de lado, adormecido, amortecido, para que o Espírito de Deus entre e tome conta do senhorio da nossa vida. Ele vai tomando lugar, ele vai tendo espaço. A iniciativa do encontro nunca será do homem, nunca será do ser humano, sempre será do Senhor. Vocês lembram na parábola do filho pródigo, quando o filho está voltando para casa, e ele, quando ele aponta no caminho, o seu pai vê ele se aproximando, e qual é a atitude do pai? O pai se levanta e sai correndo em direção ao filho, porque toda vez que um filho se levanta para ter um encontro com o pai, o primeiro a correr não é o filho, é o pai. Sempre vai ser ele o agente desse encontro. Você pode até pensar: não, pastora, eu que vim, eu que quis. Não, não foi você, foi o Espírito Santo que colocou em você esse desejo de vir ter um encontro com Ele. Foi Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você pode dizer amém? Aí no versículo 38 diz: Jesus voltou-se e os viu. E aí o Senhor vira para eles e diz assim: o que vocês estão procurando? Irmãos, é interessante, Jesus ele faz uma brincadeira de perguntas e respostas. É claro que ele sabia. É lógico, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo e todos. Sim ou não? Aí ele diz assim: o que vocês estão procurando? E eles olham e dizem assim: Senhor, onde é que o Senhor mora? Eles podiam ter perguntado qualquer outra coisa, mas havia neles um desejo muito grande de morar com Jesus. Se tu és o mestre, eu vou morar com o Senhor, e ninguém me tira mais de perto de ti, Senhor. Daqui para frente a minha vida é do seu lado. Amém? Me mostra onde o Senhor mora, porque eu estou decidido a nunca mais sair de perto do Senhor, porque eu estava esperando pelo Senhor desde o primeiro dia que eu ouvi falar que o Senhor viria me salvar. É uma decisão. Senhor, aonde tu moras? Irmãos, há muitas pessoas que procuram Jesus por causa de segurança, porque querem prosperar, porque querem saúde. Muitas pessoas que aceitam Jesus porque querem prestígio.
Só que o Senhor, Ele nos quer para transformar a nossa vida e para tê-lo ao seu lado eternamente. Olha a pureza do desejo do Senhor. O propósito do encontro de Jesus é para transformar nossas vidas. Você pode dizer amém? Ele quer que nós o encontremos e Ele propõe isso no nosso coração para nos transformar. Aqueles discípulos olharam e disseram: Senhor, aonde tu moras? Porque eu estou decidido a nunca mais sair de perto do Senhor. É tipo assim: meu filho, eu não tenho como te receber, se vira, Jesus. Porque o Senhor arrumou agora. Vocês já viram? Alguém aqui já topou com alguns crentes que chega e diz assim: ei, pastor, agora se arrumou, não saio mais do teu lado, vai ter que me aguentar. Foi tipo isso que André fez. Jesus, agora já era, eu vou ficar do lado do Senhor, porque eu sei quem é o Senhor, tu és o Filho de Deus, e nunca mais eu quero caminhar sem a tua presença. Eu decido estar com Ele. Ele marcou o encontro, mas a decisão de aceitar é a minha. Agora o mais lindo, irmãos, é que quando Jesus fala assim: venham e vejam, venham ver aonde eu moro. Jesus não dá nenhuma informação. O problema é que a maioria de nós hoje aceita Jesus e quer informações. Ok, eu aceitei Jesus e agora como é que vai ser? O que eu posso vestir, o que eu não posso vestir? O que eu posso falar, o que eu não posso falar? Eu aceitei a Jesus, por favor, me dê informações a respeito. Olhe para mim, Jesus não quer te dar informação, Jesus quer te dar vida. Venha e veja. Venha e veja. Por isso ele diz: experimentem de mim, provem de mim. Informação você consegue no Google, vida você consegue em Jesus. Amém? Aí ele diz: venham e vejam. Não vou dizer para vocês aonde eu moro. Se vocês quiserem saber onde eu moro, venham. E a Bíblia diz que eles foram e ficaram com Jesus o resto daquele dia. Você sabe que hora é a 10ª hora? Às 4 horas da tarde. E sabe que hora termina o dia? Às 6. Eles ficaram 2 horas com Jesus. O restante daquele dia. Só que eu imagino que eles aproveitaram o máximo. A gente fica aqui mais ou menos 2 horas. Aproveite o máximo. Quando você entra na igreja, aproveite o máximo. Não se distraia. Seja como um crente, André, que já conhece ao Senhor, mas que precisa de mais dele. Você veio estar com Ele, veio adorá-lo, aproveite o máximo com Ele. Você pode dizer amém? Ah, porque pastor, o som é muito alto. Para quem não sabe, irmãos, eu tenho lutado e oro para que o Senhor me cure. Eu sofro de enxaqueca e sinusite crônica, dores de cabeça muito constantes. O som da igreja, para mim, é uma tortura. Mas eu fico aqui até Jesus me curar. Você pode dizer amém? Em casa não tem quem faça eu aumentar o som. Ah, irmãos, o pastor pediu para explicar. Por que é alto? Por causa da nossa acústica. A igreja é baixa, mas quando nós tivermos o nosso prédio próprio, todo esse problema de som será resolvido em nome de Jesus. Amém? Não é porque a gente quer. Ah, vocês gostam. Não, gosta. Mas nós temos problemas de acústica por causa do prédio, viu? Então, você, quando chegar na igreja, lembre de André e o outro discípulo. Senhor, aonde tu moras? E ele disse: venha e veja. É 4 da tarde, só tem 2 horas para terminar o dia. Aproveite o máximo para estar com o Senhor, sem distração. Amém? O segundo encontro. Quem é esse? André conheceu Jesus, o Filho de Deus. E agora o que ele faz? Ele apresenta Jesus a outros. A primeira coisa que André faz é convidar o seu irmão para ir até Jesus. O mais lindo é que, apesar de André ter sido o primeiro, quem vai ter mais relevância no ministério de Jesus não é ele, é o seu irmão. Irmão, a gente aprende tanta coisa nesses encontros com Jesus. Versículo de número 40. Aleluia. Leiam bem alto, por favor. 1, 2, 3.
Verso 41. André foi então procurar Cristo. Verso 42. E o levou. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, eu sei que alguém teve um encontro real com Jesus quando ele leva outros também para conhecer Jesus. Esse é o encontro real. André teve um encontro com Jesus, chegou e disse assim: Simão, mano de Deus, tu não está entendendo. Encontrei o ungido, o Messias. Bora comigo. Bora, porque você tem que saber quem é ele. Lá está chegando André e Simão. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Oh, Jesus. Jesus olhou fixamente para Pedro e disse o quê? Você é Simão, filho de João. Ó, mas a partir de hoje, depois desse encontro, você não se chama mais Simão, você se chama Cefas, ou Pedro, porque você pode até se ver como um pescador de peixes, mas eu já estou te vendo como uma rocha, alguém firme, que vai fazer um barulho muito grande no meu reino. Irmãos, no encontro com Jesus, Ele muda tudo na nossa vida. Você pode dizer amém? Ele muda tudo. Agora deixa eu te falar, o missionário disse que eu não posso falar em grego, senão ele toma o microfone. Até porque eu não sei falar. Mas se eu soubesse eu ia falar, mas não sei. Esse olhar fixamente, no grego, é um termo que chama emblepo. Emblepo quer dizer olhar com a mente. É um discernimento através do olhar. Você já topou alguém, a pessoa te olhou e parece que ela viu suas vísceras? Alguém já topou alguém assim? Aquele olhar que vai... Né, Eduardo? Aquele olhar que você fica constrangido, tipo, meu Deus, parece que sabe de tudo. Parece que está me lendo por dentro. Foi esse olhar de Jesus para Pedro. Emblepo. Jesus olhou para Pedro e leu totalmente Pedro por dentro. É um olhar que é muito profundo. É um olhar que vem de dentro do coração. Porque Jesus conhece tudo e todos. Ele conhecia Pedro. Irmão, Jesus não apenas nos vê. Ver é o olhar automático. Você passa na rua, você vê um outdoor. Você passa na rua, você vê alguém. Eu, por exemplo, não vejo ninguém quando estou dirigindo, tá? Bom, se você passar por mim, eu estiver dirigindo, vai dizer, nossa, a pastora nem me viu. Não, não vi, de verdade. Eu tenho que ter um foco aqui no volante, senão dá ruim. Então, eu continuo dirigindo. Quando eu parar, e se me gritar, é pior. Que eu vou virar aqui e a mão vai junto. Então, ver é só passar o olhar. Ah, eu vi fulano passando. Olhar é analisar. É olhar com atenção. É ter um critério. Quando Jesus olha para nós, Ele não está nos vendo. Ele está olhando para quem nós somos. Ele está vendo quem a gente é de verdade. Jesus olha para Simão, para o irmão de André, o convidado de André, para aquele encontro. Jesus olha e diz assim: Simão, a partir de hoje, não é mais Simão. Agora você é Cefas. Agora você é rocha. Porque eu não estou vendo só quem está chegando aqui na minha frente, mas eu estou chegando quem você vai se tornar no futuro. Irmãos, no Antigo Testamento, quando havia uma mudança de nome, havia também uma mudança na relação da pessoa com Deus. Mudava o nome. Jacó deixou de se chamar Jacó, passou a se chamar Israel. Agora ele não era mais um mentiroso, um enganador. Agora ele era pai de multidões. Na mudança de nome há também uma mudança de futuro. Aquilo que estava fadado ao fracasso deixa de existir, porque Jesus está mudando a nossa relação com Ele. Se as pessoas te chamavam de mentiroso, depois do seu encontro com Cristo, você é o homem e a mulher da verdade.
Se as pessoas te viam como o desonesto, a desonesta, o Senhor muda o seu nome. Agora você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa correta. Se você era alguém que se prostituía, o Senhor agora coloca sobre você um nome de fidelidade. Porque no encontro com Ele, nossa relação com o divino muda. Você pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus? Jesus não nos vê como nós somos. Ele nos vê como nós podemos ser um dia. Ele tem mais esperança em nós do que nós mesmos. Ele acredita em nós mais do que nós acreditamos em nós mesmos. O Senhor acredita em você mais do que você acredita. Você pode dizer amém por isso? Queridos, quantas vezes eu fui confrontada com essa verdade, de nem eu acreditar em mim mesma, e o Senhor vir e dizer, eu acredito e isso basta. Porque não é na tua força, não é na sua competência, não é na sua habilidade, mas é na força do Senhor que nós vencemos. Aleluia! Dá um glória a Deus, porque vai que alguém está dormindo aí do seu lado. Fala para ele, não dorme. Eu estou falando assim, né? Gente, a minha voz é a voz de ninar. É um doce. Cuidado para não ter diabetes. A terceira pessoa que tem um encontro com Jesus no Evangelho de João é um cara que tipo assim, mexe comigo pelo nível de conhecimento que ele tinha e na mesma altura o nível de ceticismo, de incredulidade. João capítulo de número 1, verso 45. Agora, Filipe, outro que provavelmente era o que estava com André, os dois discípulos. Filipe viu Jesus, teve um encontro com Jesus. O que é que Filipe faz? Vai buscar outro. Filipe saiu à procura de Natanael. Deixa eu ver qual dos meus amigos ainda não tem Jesus, porque eu preciso apresentar Jesus para ele. Pegou? Pegou? Aí Filipe sai à procura de Natanael e diz assim, nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, filho de José, lá de Nazaré. Aí deu ruim, irmãos. Na hora Natanael diz, Nazaré? Mas justo Nazaré? Tipo, ele não podia ter nascido em outro lugar. Não dava para ter nascido em Belém, como dizia a profecia. A promessa é que ele seria descendente de Davi de Belém. Não dá. Aí ele diz, pode por acaso vir alguma coisa boa de lá? Aí Filipe, que já tinha ouvido Jesus falando, repete as palavras de Jesus. Porque quem tem um encontro com Jesus começa a falar igual a ele. Venha e veja. Eu não vou falar nada para você. Eu não vou nem discutir com você. Se ele é bom ou não, se ele é o filho de Deus ou não, eu não vou tentar te provar nada. A única coisa que eu te digo, venha. Para de tentar discutir com teu amigo, com tua amiga, falando para ele que a igreja é bom, que ser crente é bom. Só fala para ele, venha e veja. Amém? Ah, só vem. Esse negócio de ser crente, vai discutir não. Essas igrejas pretas, deixa abaixo. Esse pastorzinho, peito de pombo. Deixa eu contar para vocês. Deixa eu contar para vocês por que ele é peito de pombo. Irmãos, isso amor, é peito estufado. Pegou? Pegou, Janjão? Porque a pessoa sabe quem é em Deus. Sabe o que é andar altaneiramente. Eu sei o Deus que eu sirvo e nada me faz andar cabisbaixo. Amém? Irmão, vocês têm que aprender com o pastor. Tá ruim? Tá, irmão, mas tô aqui. Tô aqui, andando. Ó, vocês não fazem ideia de como ele era quando ele pesava 60 quilos. Continuando.
Irmãos, eu venci. Te amo, meu amor. Irmãos, eu quase nunca prego, eu tenho que aproveitar. Então Natanael olha e diz assim: por acaso tem alguma coisa que venha de Nazaré que presta? Aí Filipe olha para ele e diz assim: eu não vou te dizer nada, só venha e veja. Irmão, Natanael, ele se mostrou totalmente incrédulo, porque de tudo o que as profecias falavam, nunca houve uma menção de que Jesus nasceria em Nazaré. Nazaré era um território desprezado, era uma periferia, era uma cidade que não tinha crédito diante de Israel. Então, se o Messias nascesse lá, seria desacreditado. E mais, quem era Jesus? Filho de um carpinteiro, um homem de procedência humilde. E eles estavam esperando alguém de linhagem real. Jesus veio de linhagem real, mas não dentro dos padrões daquele tempo. Muita gente não vem para Jesus porque Jesus não se encaixa nos seus padrões. Ele é cético, ele é incrédulo, porque ele criou, a partir da sua cultura, a partir da sua construção familiar, uma ideia de como Jesus tem que ser. Olhe para mim, Jesus não tem que ser como eu quero, Ele é. Ele não tem que se encaixar nos meus padrões, Ele é. Eu é que tenho que me colocar no molde dele. Ele é um modelo perfeito e eu tenho que me virar para encaixar nesse modelo. Você pode dizer amém? Ah, Jesus entende. Claro que ele entende, não quer dizer que ele aceite o meu jeito. Ele entende, mas ele espera que eu mude. Ele transforma vidas. Irmãos, o mais lindo que eu vejo nesse evangelismo aqui é que Filipe não fica triste. Natanael está falando mal do mestre, mas Filipe não fica ofendido. Não briga com ele dizendo: não fale assim do meu mestre. Filipe não se entristece com os questionamentos de Natanael. Ele só olha e diz assim: beleza, você não acredita? Está no seu direito. Mas antes de continuar no seu ceticismo, na sua incredulidade, venha ver. Não continue com esses pensamentos antes de experimentar, antes de ouvir, antes de estar perto dele. É isso que você tem que falar, porque uma vez que eu me encontrei, tive um encontro com Cristo, eu sou a pessoa mais gabaritada, mais indicada para apresentar Jesus a outro, porque eu já experimentei dele. Então agora eu tenho que trazer outros para apresentá-lo a Cristo também. Você pode dizer amém? Quando ele chega diante de Jesus, versículo de número 47, Natanael está chegando, mas Filipe perto de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: aí vem um verdadeiro israelita, um homem direito. Em outras palavras, aí vem um israelita em quem não tem falsidade e nem engano. É tipo assim: você está falando mal de mim, Natanael? Só que eu sei que você não é essa pessoa. Eu sei que você está falando isso porque você foi ensinado na lei e você é zeloso em relação à lei. Mas eu quero dizer para você que isso, apesar de ser bom, não te fará conhecer o Filho de Deus. E aí o Senhor vira para Natanael e diz: Natanael, eu te entendo. Eu vi você debaixo da figueira. O que isso representa, irmãos? A Bíblia nunca diz. Quem já assistiu The Chosen aí? E chegou na parte do Natanael. Quem já assistiu e chegou lá? É doido demais. É ou não é? Quem chorou? Aquele contexto, eu não vou dar spoiler, eu não sou igual ao pastor, tá? Amém ali? Aquele contexto em que The Chosen retrata Natanael é uma especulação, porque a Bíblia não fala o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Isso não é importante. O que é importante
é que Jesus vira para Natanael e diz assim: eu te vi num lugar em que ninguém mais podia te ver. Eu te vi e eu sei o que se passava no seu coração. Porque Jesus conhece tudo e todos. Jesus vê de forma pessoal. Alguém que chega no encontro com Cristo, ele tem a sua vida totalmente desnudada diante do Senhor. Se você chega no encontro com Cristo e você se deixa ser visto por Ele, o olhar de Jesus vai penetrar a sua alma. E coisas que estão escondidas, que ninguém mais sabe, o Senhor vai tratar na sua vida. Porque, irmãos, quando Jesus diz assim: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Natanael olha para Jesus e diz o quê? 48, volta. Como o Senhor sabe quem eu sou? Jesus, eu te vi debaixo da figueira, antes que Filipe chegasse. 49. Aí Natanael disse: Senhor, Tu és o Filho de Deus. Em outras palavras, só sendo Deus para saber o que se passa no meu coração. No encontro com o Senhor, toda incredulidade, todo ceticismo cai por terra. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Tem muita gente que foge do encontro com o Senhor, porque diante do Senhor nada fica desapercebido. Nenhuma dor fica sem ser tratada. Nenhuma lágrima fica sem ser enxugada. Diante do Senhor tudo é resolvido. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? E esse jovem cético, esse jovem incrédulo, se torna um dos 12 discípulos do nosso mestre. Jesus olha para Natanael e diz assim: eu não apenas te vi debaixo da figueira, mas eu te vejo lá no futuro, você sendo um dos 12 que vai edificar o meu reino nessa terra. Irmão, o encontro com Jesus muda a nossa vida. Amém? Quarto encontro do Senhor no Evangelho de João. E já já a gente termina. Diga comigo: um religioso que tem medo de ser visto com Jesus. Como pode? Mas é porque a religião não apresenta Jesus. A religião apresenta dogmas. A religião apresenta o pode e o não pode. Mas só Cristo apresenta a vida. Capítulo de número 3, versículo 1, e a gente vai fazer uma leitura rapidinha. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, e o seu nome era? Vai lá. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto. Irmão, você já parou para pensar que Nicodemos fala uma coisa e Jesus fala outra? Não tem nada a ver, o assunto não combina. Nicodemos diz assim: Senhor, eu sei que tu vens da parte de Deus, porque se não fosse o Senhor não faria o que faz. Aí Jesus nem fala nada a respeito, ele só diz assim: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, nunca vai poder ver o reino de Deus. Mas ninguém tinha falado de reino de Deus ainda. Não era o assunto de Nicodemos. Nicodemos está fazendo aquela fita com Jesus. Sabe, eu sou um homem educado. Nicodemos era um homem estudado. Ele chega e tem um bom começo de conversa no encontro com Jesus. Mas Jesus, irmão, sem delongas, ele vai direto ao assunto. Isso é lindo, porque um religioso era um homem que sabia das leis também, mais do que Natanael. Nicodemos, ele era uma autoridade em Israel. Só que Natanael vai ver Jesus no meio de todo mundo. Nicodemos fala: eu preciso encontrar com o Senhor de noite, porque se alguém me ver falando com o Senhor, pode pegar mal para mim. Ninguém pode me ver falando com o Senhor anda com pobres, o Senhor anda com miseráveis. O Senhor é um mestre meio diferentão, então não é legal que me vejam com o Senhor. A gente pode conversar à noite? Aí eu imagino Jesus chegando e já falando assim: Nicodemos, vamos direto ao assunto. Tudo que você sabe vale de nada
se você não nascer de novo. A religião não revela Cristo. O que revela Cristo é o nascer de novo. Versículo de número 4. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. É tipo assim: Senhor, eu já estudei muita coisa, mas lá na faculdade ninguém falou sobre nascer de novo. Eu não estou entendendo o que é isso. Eu não estou sacando qual é a ideia, Senhor. Eu quero falar com o Senhor, porque o Senhor é o Filho de Deus, eu entendo isso, eu reconheço isso. Mas, Senhor, eu já estudei tanta coisa. O que é nascer de novo? Irmão, parece bobo, né? Por acaso eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não, a dúvida dele era legítima, porque ninguém nunca tinha falado sobre isso. É algo novo. Aí Jesus pega e fala o que para ele? Versículo de número 5. O que eu estou te dizendo, Nicodemos, é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, você pode conhecer tudo. Você pode ser bom quanto for. Você pode ter nascido na igreja, em berço evangélico. Sua mãe pode ser a irmã do coque. Seu pai pode ser o presbítero da igreja, pastor da igreja. Você pode ter feito teologia e pós-doctor em teologia, mas se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Jesus é cirúrgico. Amém? Tudo que você sabe, se você não nascer de novo, não adianta de nada. Versículo de número 6. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem e para onde ele vai, assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Pergunta Nicodemos, verso 10, bem alto, todo mundo. 1, 2, 3. Entende o desprezo de Jesus com o conhecimento de Nicodemos? O que adianta conhecer tanto, ser tão religioso e não ter nascido de novo? A religião não te apresenta Cristo. Cristo é quem, o novo nascimento é que te apresenta Cristo. Irmão, tem muita gente que é muito religioso, mas não é espiritual. Tem muita gente que enche o prédio da igreja, mas nunca nasceu de novo. Tem igrejas abarrotadas de pessoas que nunca nasceram do Espírito. Dizem que creem em Deus, mas não conseguem viver a verdade de Deus. Pessoas que são desafiadas a crer no invisível, mas quando chegam nesse ponto de crer, elas racionalizam as coisas. É um Tomé. Se eu não ver e não tocar, eu não posso acreditar. E é por isso que Jesus está dizendo: se não nascer da água e do Espírito, você não vai poder ver o reino de Deus. Pessoas que tentam conquistar o favor de Deus com coisas. Cuidar do órfão e da viúva é bíblico. Ajudar o próximo é bíblico. Mas não é isso que vai fazer você entrar no reino de Deus. A fé sem obras é morta. Então, se eu tenho fé, eu preciso apresentar obras, mas a salvação está acima disso. Nicodemos, ele ocupava uma posição muito alta dentro da sociedade judaica. Era um homem muito conhecedor. E o Senhor diz assim: Nicodemos, tudo que você sabe não serve para entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo. Você está com vergonha de ser visto comigo, Nicodemos. Você veio para a igreja e quando alguém fala: ô irmão, a paz do Senhor, você abaixa a cabeça e diz: não foi comigo. Lá nas redes sociais, você faz de tudo para que ninguém te identifique como um crente no Senhor Jesus. Porque os seus amigos vão começar a fazer chacota com você. A sua família vai te abandonar, a sua família vai te rejeitar. Então é melhor que ninguém me veja com Cristo, é melhor que ninguém me veja na igreja. Deixa eu te falar uma coisa: todo encontro com o Senhor causa uma mudança na nossa vida.
Mesmo Nicodemos tendo se encontrado com Jesus à noite para que ninguém visse, a vida de Nicodemos foi transformada, porque no encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida nunca mais volta a ser a mesma. Eu penso que Nicodemos saiu dali martirizado com aquela afirmação: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Nicodemos queria ver o reino de Deus. Nicodemos foi ensinado sobre o reino de Deus. E como agora ele não pode ver o reino de Deus? Ele saiu daquele encontro, eu acredito, decidido a ver o reino de Deus. Nem que para isso ele tivesse que nascer da água e do Espírito. O que para ele era muito. Irmãos, Jesus não curou Nicodemos de uma doença. Jesus não multiplicou pão para que Nicodemos pudesse comer. Mas Jesus mostrou para ele o que era mais importante: ter uma vida centrada no Senhor Jesus, para ser uma nova criatura e deixar o passado para trás. Uma vez que eu me encontrei com Jesus, o meu passado precisa ser abandonado. Não interessa quem eu era, interessa quem eu serei daqui para frente com o Senhor Jesus. Você recebe isso? Você pode dizer glória a Deus? E a última pessoa que nós encontramos ainda nos primeiros capítulos de João, que tem um encontro com ele. Esse, para mim, é o melhor, porque eu me identifiquei muito com ele. É o pecador que tem consciência do seu pecado. Capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais do que João. Pode ir, vamos lá. Embora Jesus mesmo não os batizasse, sim seus discípulos, deixou a Judeia, diga Judeia, e foi para a Galileia. Jesus sai de um ponto para outro, amém? Amém? No caminho, leia bem alto, por favor. Segura. No caminho da Judeia para a Galileia, algumas Bíblias dizem assim: foi necessário passar pela Samaria. Quando você pega o mapa bíblico e você vai ver isso, você fala: não, é lógico, se ele está aqui na Judeia, aqui embaixo, ele quer ir para Galileia, Samaria está no meio. É lógico que ele tinha que passar por lá. Mas historicamente não era assim que os judeus caminhavam. Não era esse o caminho que os judeus faziam. Porque samaritanos e judeus estavam sempre em briga. Os samaritanos e os judeus não se davam bem. Então os judeus não passavam pela Samaria, eles contornavam a Samaria, indo pelo lado da Judeia e do Rio Jordão. Mas Jesus diz assim: eu preciso passar pela Samaria. É necessário que eu passe por lá. E por que é necessário que Jesus passe por lá, ou que ele passasse por lá? Versículo de número 5. Assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Vai. Havia ali um poço de Jacó, ou poço de Jacó. Era mais ou menos, guarde essa informação, era mais ou menos quando Jesus, cansado de longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Quando nós encontramos a história dessa mulher e esse encontro com Cristo, irmãos, consegue imaginar a cena? Jesus sabia que ela ia chegar ali. Um encontro marcado, mas ela não sabia que estava marcado. Jesus sabia. Jesus estava ali esperando. Já já ela chega. Jesus se assenta ali e espera o objeto do seu encontro, aquela mulher. Uma mulher de vida ilícita. Uma mulher que vivia com um homem que não era seu marido. Você vai ler toda a história. A samaritana, diferente de Nicodemos, ela não foi até Jesus. A samaritana não procurou Jesus. A samaritana nem havia ouvido falar que Jesus estava passando por ali. Não fazia parte do seu desejo, da sua agenda, cuidar da sua vida espiritual.
Aquela mulher não tinha pensado, eu preciso encontrar Jesus para mudar de vida. Eu preciso mudar a minha vida espiritual. Isso não fazia parte dos seus planejamentos anuais. Não estava dentro do seu calendário, mas estava dentro do calendário de Jesus. Eu me identifico porque eu vejo isso. Talvez a maioria de nós aqui também, quando aceitou a Cristo ou quando teve encontro com Ele, não estava dentro do nosso calendário ter uma vida espiritual mudada, mas estava dentro do calendário do Senhor Jesus. Nós não estávamos planejando, mas Ele já tinha planejado. E quando você lembra do dia que Jesus te encontrou, você fala, tinha que ter sido Ele. Irmão, sabe como que eu aceitei Jesus? No dia que eu aceitei Jesus, passei 1 ano, pé na igreja, pé no mundo. Mas no dia que eu entrei na igreja, eu disse, hoje. Eu não fui para assistir um culto. Eu sou a caçula de 6 irmãos. E a minha irmã depois de mim, somos 3 mulheres e 3 homens. Então a minha irmã, eu tenho 49, minha irmã eu acho que tem 54, 56, uma coisa assim. E um dia estávamos sentados no meio fio de casa. E tinha uma casa da bênção de madeira, só com uma coluna, que era uma árvore que tinha sido arrancada e era a coluna da igreja. E um pouco mais à frente, meu pai e minha mãe estavam nessa igreja, a Casa da Bênção. E a gente sentada ali no meio fio, a minha irmã disse assim, tá ouvindo a voz desse pastor? E eu tô. Ela, voz bonita, né? Eu, rapaz, não é? E ela disse, vamos lá? Eu disse, partiu. Fomos lá na igreja para ver o pastor da voz bonita. Irmãos, o anzol de Deus, o homem abençoado de feio. Deus deu muita unção para ele, porque beleza. Eu acho que ele tinha alguma ocupação no dia que Deus estava distribuindo beleza. Era tipo, você sentava e tinha que fechar os olhos. Amém, igreja? Levanta a tua mão, porque Jesus vai falar. Aqueles dentinhos assim, meu Deus do céu. Mas deixa eu te contar, sentei. E eu olhava para minha irmã e falava, deu com a cara na água, né? Caiu do jumento. Naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não entrei na igreja para aceitar Jesus. Eu não levantei do meio fio, fui lá dentro, botei uma calça, uma camiseta para ir encontrar com Jesus. Mas Jesus já estava lá me esperando. Lá foi o meu poço de Jacó. Foi lá que ele marcou o encontro comigo. É nisso que eu digo, a agenda é dele, não é sua. É ele que marca o encontro com a gente, não é a gente com ele. Por mais que você pense, não, igual o pastor, o missionário, ele saiu de casa, ele se arrumou e disse, hoje eu vou aceitar Jesus. Mas na verdade o Senhor já tinha marcado na agenda que era o dia dele. Aquela mulher não sabia que aquele seria o dia em que uma bomba atômica explodiria na sua vida e que nunca mais ela seria a mesma. Ela desceu como todos os dias, descia até o poço para pegar água. E olhe para mim, pelo amor de Deus, nós moramos em Marabá, lugar de terra quente, aleluia. Meio-dia, irmão, quem é que sai meio-dia, a não ser por pura necessidade, de casa, a pé? Sim ou não? Meio-dia aquela mulher está carregando vasos para encher de água no poço. Porque ela não queria ser vista por ninguém. Ela não queria encontrar com ninguém, porque a vida dela não era uma vida que condizia com de uma mulher correta. Jesus está sentado lá no poço, esperando por ela. Jesus disse, eu preciso passar por Samaria. Imagina os discípulos questionando, dizendo, Senhor, tem certeza? E Jesus não respondendo. Jesus senta no poço, a mulher se aproxima. Aí eu fico pensando, irmão, pela lógica, quando ela chega, ela fica esperando Jesus levantar e sair, porque ela é mulher, ela é samaritana, ele é judeu, é homem. Então ele está sentado no poço. Eu imagino ela se aproximando e esperando. Ele não vai levantar? Ele não vai sair do poço? Eu preciso pegar água. Ele não vai levantar dali. E ela se aproximando do poço. E Jesus não mexe um músculo. Até que ela chega. E Jesus olha para ela descaradamente e diz assim, ei mulher, me dá água. Aí na hora ela vira e diz assim, eu imagino, irmão, agora aqui é aquela coisa de conjecturar. Primeiro, você é judeu. Segundo, você é homem. Terceiro, não era para você ter se levantado desde que eu apontei há 7 metros atrás?
Eu sou mulher, sou samaritana, estou esperando você levantar para poder pegar água. E aí você vira e diz assim: me dá água. E aí o Senhor diz assim: se você soubesse quem é esse que está no encontro com você, você é que me pediria a água que eu tenho para te dar. Irmãos, isso é lindo demais. Ah, mulher, se tu soubesses quem é este que fala contigo. Irmão, Jesus é lindo demais porque Ele quebra tudo quanto é protocolo. Jesus, Ele não se importa com a opinião do homem. Jesus não se importa com a opinião da religião. Jesus não se importa com a opinião de ninguém. Quando Ele quer ter um encontro com uma pessoa, Ele quebra todos os protocolos e Ele atinge o seu alvo, porque Ele quer mudar a vida daquele que tem um encontro com Ele. Você pode dizer glória a Deus? Aí quando ela ouve isso, os papéis se invertem. E ela diz: ah, Senhor, então me dá dessa água. Tipo assim, eu estou cansada de vir todo dia, meio-dia nesse poço. Como é cansativa a minha vida, Senhor. Eu tenho que vir todo dia, meio-dia, pegar água nesse poço. Eu tenho que me esconder das pessoas. E aí o Senhor diz para ela assim: olha, a água que eu tenho para te dar é uma água viva, que uma vez que você beber, nunca mais você terá sede. Você não vai procurar saciar o vazio do seu coração nas coisas desse mundo. Você não vai procurar saciar a sua sede em relacionamentos ilícitos, porque você será satisfeita na minha presença. Você será realizada na minha presença. Aplauda o nome do Senhor. Eu tenho o que você precisa. Irmãos, o encontro com Jesus, ele muda a vida do homem. Tem um filósofo russo, que muitos aqui já ouviram falar, Fyodor Dostoiévski, o Dodó. E ele dizia assim: existe um vazio dentro de cada homem do tamanho de Deus. Existe um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus. Nada pode ocupar esse espaço. Irmãos, quando nós preenchemos esse vazio com a presença do Senhor, nós nos tornamos livres para viver o propósito para o qual nós fomos criados. Nós somos livres para viver o plano para o qual nós fomos feitos. Quando nós encontramos ao Senhor, nós abandonamos os nossos conceitos e preconceitos e deixamos Jesus ser o Senhor da nossa vida. No encontro com Jesus, minhas concepções, meus ideais, minhas ideias, elas caem por terra. Fique de pé. Todo encontro pessoal com Jesus leva a pessoa a um verdadeiro arrependimento. Todo encontro pessoal com Jesus leva a um desejo real de mudança. Todo encontro pessoal com Jesus nos leva a viver uma vida nova com Ele. A pessoa que você era deixa de existir. As crenças que você tinha são mudadas, são transformadas. E o Senhor ainda diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Todo aquele que tem um encontro com o Senhor, ele recebe uma marca permanente na sua vida. Nunca mais ele será a mesma pessoa. Nunca mais ele vai ter os mesmos pensamentos. Quando você tem um encontro pessoal com o Senhor, o seu coração ele é inundado por uma luz que não se acaba. O seu coração ele é inundado por uma vida que dura para sempre. Quando você tem um encontro pessoal com o Senhor, o seu coração é preenchido por uma alegria que jamais envelhece ou acaba. Feche os seus olhos. Se você já teve um encontro pessoal, e quando eu digo encontro pessoal, eu não estou dizendo de você ter levantado a mão e aceitado a Jesus, não. É um encontro pessoal, um momento seu e do Senhor. Uma conversa sincera, verdadeira, onde você foi confrontado, onde você entrou em conflitos internos por causa dos seus pensamentos e por causa da vontade do Senhor. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele.